Mercúrio é o planeta que todos conhecem, mas poucos entendem. Você já parou para pensar como algo tão pequeno e próximo do Sol pode esconder segredos tão profundos? A verdade é que, enquanto olhamos para planetas como Marte e Júpiter, Mercúrio fica lá, no canto, intrigando os cientistas e desafiando tudo o que acreditamos saber sobre o Sistema Solar. Parece absurdo, mas é um planeta repleto de enigmas que podem mudar a forma como vemos o cosmos. E aqui está algo ainda mais curioso. As missões que já chegaram até lá mostraram que Mercúrio tem características que ninguém imaginava. Quer saber o que a ciência já descobriu e o que ainda pode estar escondido naquele pequeno ponto brilhante no céu? Mercúrio é, sem dúvida, um planeta intrigante. À primeira vista, pode parecer apenas uma rocha que orbita perto do Sol. Mas quem olha mais de perto descobre algo muito mais enigmático. Suas paisagens revelam um mundo que está, literalmente, encolhendo. Imagine isso. Um planeta que, ao longo de bilhões de anos, vem se comprimindo à medida que seu núcleo esfria. Isso é algo que poucas pessoas sabem. E as marcas desse fenômeno estão espalhadas por suas superfícies, em vales azuis impressionantes que parecem pintados por algum artista cósmico. Para quem acha que Mercúrio é um deserto monótono, está subestimando os detalhes fascinantes que ele esconde. Essas paisagens azuis são como sinais deixados pela sua história geológica turbulenta. Enquanto isso, os cientistas continuam a tentar desvendar os segredos que Mercúrio ainda guarda, muitos dos quais permanecem intocados. Há algo mágico em saber que, mesmo em um planeta tão pequeno, existe um dinamismo que nos lembra que o universo ainda tem muito a nos ensinar. E quem sabe, talvez um dia, esses vales enigmáticos tragam respostas para perguntas que nem imaginamos fazer. Claro, falar sobre Mercúrio sem pensar nos seus vizinhos é inevitável. O planeta pode estar na sombra de gigantes como Vênus e Marte, mas isso não significa que devemos ignorá-lo. Se você se dedicar a explorar suas peculiaridades, perceberá que Mercúrio tem tanto a oferecer quanto seus irmãos planetários. Agora, falando em exploração, as missões espaciais têm nos dado pistas valiosas, mas há uma em particular que promete ir ainda mais fundo no enigma de Mercúrio. A missão Bepi-Colombo é um marco importante na exploração de Mercúrio, e há uma razão pela qual tantas esperanças estão depositadas nela. Trata-se de uma cooperação entre a Agência Espacial Europeia, ESA, e a Agência Espacial Japonesa, JAXA, que estão unindo forças para desvendar os mistérios profundos que orbitam este planeta enigmático. A Bepi-Colombo promete ir além do que qualquer outra missão já conseguiu, trazendo informações detalhadas sobre a geologia, a magnetosfera e as peculiaridades de Mercúrio. Você pode imaginar o quão fascinante será finalmente entender mais sobre um planeta que, até então, parecia nos esconder segredos tão profundos? As missões anteriores, como a Messenger, já abriram algumas portas para esse entendimento, mas Bepi-Colombo pretende ir muito mais longe. Pense nisso como uma investigação científica em um nível que nunca vimos antes. Os cientistas esperam coletar dados cruciais que possam nos ajudar a responder perguntas que há muito tempo permanecem sem respostas. Por exemplo, como exatamente Mercúrio consegue manter um campo magnético tão diferente do nosso, mas ainda ativo? Questões como essa estão prestes a ser exploradas de maneira nunca vista antes, e os dados que essa missão trará podem mudar nossa visão sobre o Sistema Solar. Para quem pensa que missões espaciais são apenas para os apaixonados por astronomia, a Bepi-Colombo é uma oportunidade de aprendizado para todos nós. Imagine os novos horizontes de conhecimento que podem ser abertos para a humanidade ao descobrir mais sobre o planeta mais próximo do Sol. E claro, Mercúrio não vai facilitar as coisas. Com um ambiente extremo e um campo magnético incomum, a missão terá que superar desafios imensos. Mas se tudo correr como planejado,
As descobertas poderão ser tão surpreendentes que nem mesmo os cientistas poderiam prever. Agora, já que mencionamos o ambiente extremo de Mercúrio, Mercúrio é um planeta de extremos. Imagine um lugar onde as temperaturas podem chegar a impressionantes 800 graus Fahrenheit durante o dia, mas caem para congelantes 390 graus Fahrenheit abaixo de zero à noite. Isso é o que acontece quando você orbita tão próximo do Sol, sem uma atmosfera significativa para regular as variações térmicas. Essa ausência de uma atmosfera protetora também faz com que Mercúrio seja constantemente bombardeado por meteoritos, deixando sua superfície marcada por crateras. É como se cada colisão fosse uma cicatriz de um planeta que sobrevive aos desafios mais intensos que o espaço pode oferecer. Para entender melhor essas condições extremas, é interessante pensar em como isso afeta o próprio solo de Mercúrio. Imagine se você pudesse caminhar por lá. Algo improvável, é claro. Você sentiria o calor abrasador em um momento e, em poucas horas, o frio congelante. Esse ambiente volátil nos faz pensar sobre como a vida, como a conhecemos, nunca teria uma chance em Mercúrio. Contudo, a resiliência desse planeta ao sobreviver em condições tão severas é fascinante por si só. Ele nos lembra que, no universo, até os ambientes mais inóspitos têm algo a nos ensinar. Esses extremos climáticos não são apenas uma curiosidade científica, mas também um desafio real para qualquer missão que tente estudar Mercúrio de perto. Os instrumentos precisam ser extremamente resistentes para suportar o calor insuportável e o frio extremo em intervalos de tempo tão curtos. É um verdadeiro teste de força e tecnologia. Mas o mais interessante é que, mesmo com tudo isso, Mercúrio ainda consegue nos surpreender com seus segredos geológicos. E talvez o mais enigmático de todos seja seu campo magnético, que, apesar de fraco, continua sendo um quebra-cabeça para os cientistas. O campo magnético de Mercúrio é uma verdadeira anomalia no sistema solar. Apesar de ser apenas 1% tão forte quanto o da Terra, ele ainda exerce um papel crucial na interação do planeta com o vento solar. Isso ocorre graças ao núcleo de ferro líquido no interior de Mercúrio, que, mesmo sendo pequeno, ainda gera esse campo. Para um planeta tão enigmático, ter um campo magnético ativo é algo que desperta a curiosidade dos cientistas. Eles se perguntam: por que ele ainda está lá, enquanto outros corpos celestes, como Marte, perderam o seu? Um dos fenômenos mais fascinantes gerados por essa interação entre o campo magnético de Mercúrio e o vento solar são as auroras de raios X. Sim, você leu certo. Auroras. Não as coloridas e dançantes que vemos na Terra, mas auroras formadas por raios X, algo completamente incomum e impressionante. Imagine a energia do Sol atingindo Mercúrio e gerando essas manifestações quase invisíveis ao olho humano, mas detectáveis por instrumentos científicos. É um lembrete de como o universo pode ser espetacularmente imprevisível, mesmo nos lugares que menos esperamos. Se você acha que o campo magnético de Mercúrio já é curioso por si só, o que dizer das perguntas que ele ainda levanta? Por exemplo, por que esse campo é tão fraco, mas ao mesmo tempo tão estável? Como ele sobreviveu ao longo de bilhões de anos? Essas questões são tão intrigantes que continuam impulsionando missões como a Bepi Colombo a buscar respostas. E, falando em surpresas, quem diria que um planeta tão próximo do Sol poderia abrigar algo tão inesperado quanto gelo de água? Depois de aprender tanto sobre Mercúrio, você não acha que é hora de pensar no quanto ainda temos a descobrir sobre o universo? O que você acha que os cientistas vão encontrar a seguir? Pense bem, se um planeta tão próximo de nós guarda tantos segredos, imagine o que mais está esperando para ser desvendado. Talvez esteja na hora de questionarmos o que sabemos e explorarmos mais, não apenas sobre o espaço, mas sobre o nosso próprio conhecimento. Então, o que você vai fazer com tudo isso que aprendeu hoje? E se você quer continuar recebendo mais descobertas incríveis como essas,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você estará sempre à frente quando se trata de explorar os mistérios do cosmos.